Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O presidente Augusto Melo viajou novamente para Brasília. Chega agora, né, no fim da tarde, enfim, viajou aí no início da tarde, né, para Brasília, e muita especulação há nessa viagem. A gente apurou que ele pode estar se encontrando novamente com o ministro Alexandre de Moraes, tá? E só que oficialmente, né, o Corinthians, eu entrei em contato com a assessoria do Augusto Melo, a assessoria me disse que não sabe, né, se ele vai se encontrar com Alexandre de Moraes, porque ele se encontrou com Alexandre de Moraes na semana passada, mas o que me passaram, o que puderam realmente confirmar, é que ele realmente viajou para Brasília, e isso está sendo tratado como uma viagem, uma reunião institucional, tá? Então é um encontro institucional do Augusto Melo lá com os políticos em Brasília, talvez os ministros, enfim. A gente vai estar apurando mais e trazendo para vocês durante a nossa programação, mas o Augusto Melo, tá, está em Brasília, e a oposição, inclusive, né, trata como um ato de desespero, ele tentando, né, alguma coisa lá em Brasília em relação à política do Corinthians, isso o que vem da oposição, tá? Mas eu fui lá ouvir a questão do Augusto Melo também e apurar, né, o que a gente sabe, o que a gente descobriu dessa viagem, nova viagem de Augusto Melo a Brasília. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 26, vai ocorrer a votação no Conselho Deliberativo do Corinthians, né, a votação de impeachment do presidente Augusto Melo no Conselho do Corinthians, no Parque São Jorge. Comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar agora de patrocinador do Corinthians. A Apigás deixou o Corinthians, né? A Apigás que, né, estava ali do lado do distintivo, do escudo do Corinthians na camisa do Coringão, né? Pagava um bom valor, fechou, né, com o Corinthians em fevereiro desse ano, tinha contrato até o fim dessa temporada, é uma empresa, uma grande empresa de gás, né, no ramo, né, em relação ao gás natural, enfim, no Brasil, e essa empresa, ela rescindiu com o Corinthians, inclusive disposta a pagar a multa, notificou o Corinthians, tá, e disse que vai pagar a multa para sair. Então, assim, foi um ato, né, que pegou todos de surpresa. O Corinthians tenta reverter essa situação, e vamos lá o que eu apurei, isso é uma informação que até estourou ontem, mas agora vamos avançar. Eu apurei que a questão principal foi que o Corinthians não estava entregando aquilo que prometeu à Apigás, na questão do marketing. O departamento, com a saída do Vinícius Manfredi, ficou um pouco complicado, desorganizado, tá? A relação acabou não ficando muito boa, e a Apigás não ficou satisfeita com as entregas, né? Algumas coisas que foram prometidas e não foram cumpridas recentemente, e eles não estavam gostando, né? Acordaram algo, enfim, entenderam que não estava legal. Outra coisa também, né, além da saída do Vinícius, e que trouxe uma bagunça para o departamento, que ficou sem ninguém, porque depois, né, o Edgar Soares lá também saiu, né, aquele que mandou o Vinícius embora. Então ficou um departamento largado, que fez o Corinthians perder esse bom patrocinador. E outra coisa foi o fato do Corinthians aparecer no Jornal Nacional, né, com a camisa lá, enfim, a marca. Isso espantou também, né, deixou a Apigás enfim, em sinal de alerta, mas juntando isso com a entrega, talvez nem sairia se fosse só isso, ou se fosse só entrega, enfim, é uma junção de fatores, né, um departamento que ficou largado, né, que perdeu todos os profissionais, eles iam ter contato com quem lá, saiu o Vinícius, saiu não sei mais quem, saiu todo mundo, e não estava entregando do jeito que eles gostavam. Enfim, esses são alguns bastidores, vocês me perguntaram, eu vou atrás, fui atrás, tá aí para vocês no Blend, tá? Os motivos da Apigás deixar a camisa do Timão, inclusive pagando a multa rescisória, quando está tentando reverter ainda, tá? Vamos ver, né, se consegue reverter essa situação com um novo profissional do marketing lá do clube. Vamos ver, mas por enquanto, né, eles já notificaram e falaram que vão pagar a multa. Pagou e já era, né? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e vamos seguir falando do Coringão. Ontem e hoje, no programa Os Donos da Bola, o Craque Neto trouxe a informação de que o Yuri Alberto vai ser vendido, tá? Meio que foi uma cravada, né, do Neto. Ele disse que vai ser vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, que está interessado, né, na contratação do Yuri Alberto. É um pedido,
tá, do técnico português Vitor Pereira, informação que eu tenho que existe o interesse, só não vou dar essa cravada que vai sair, já saiu, mas realmente existe o interesse, né, do Wolverhampton da Inglaterra pelo Yuri Alberto, tá? O Wolves acabou de perder, né, um dos principais nomes aí, né, do seu time para o ataque, que é o Matheus Cunha, jogador da seleção brasileira, que será jogador do Manchester United. Foi muito bem vendido, aliás, tá? Segundo o Neto, né, o clube inglês está disposto a oferecer um valor de 35 milhões de euros, tá? Isso aí dá cerca de 225 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Que o do Yuri também era outro gênio que presidia o Corinthians, deu um monte de jogador, não para contratar o Yuri Alberto, para contratar metade, né, do Yuri Alberto. Enfim, a outra metade pertence ao Zenit, sendo assim o Timão ficaria aí com 112,5 né, milhões aí de reais, um bom valor tudo, mas nós estamos falando de 17 milhões e meio de euros, né, que seria, na verdade, a venda do Corinthians, né, do Yuri Alberto, tá, 35 milhões de euros, beleza, é a venda total, mas o Corinthians com 17 milhões e meio de euros ficaria, né, com esse valor, tá? O Yuri Alberto jogou 177 vezes pelo Corinthians, tem 70 gols, deu 17 assistências, tá? Enfim, é um jogador que tem aí, né, sido importante para o Corinthians. Em 2024 foi o artilheiro do Brasileirão com 15 gols e terminou o ano como o maior goleador do futebol brasileiro com 31 gols, tá? Ele também chegou aos 100 gols na carreira em fevereiro de 25, né, com esses números aí está entre os maiores artilheiros aí do Coringão, tá bom? Agora, né, fica aí a dúvida, né, se ele vai ser vendido ou não, mas o Corinthians já recebeu, sim, as sondagens, as notificações, não tem a proposta oficial, e por isso já vou até falar do provável substituto. Comenta aqui embaixo, Yuri Alberto. Dorival já foi avisado que pode perder o Yuri Alberto no meio, né, do ano e pediu um reforço para o setor. Eu já falei que o Corinthians estava de olho no centroavante, lembra? Assim que o Dorival chegou, mas era um centroavante mais modesto, né? Um jogador de lado, um centroavante, um zagueiro, enfim, algumas posições que o Dorival e o Fabinho ali estão conversando para que o Corinthians, né, se reforce no meio da temporada. Mas agora, né, eu apurei que o Corinthians vai em busca de um centroavante top e com a ajuda da patrocinadora Master. Não vou citar o nome aqui por conta de limitações aí no YouTube, mas você sabe quem é que já ajuda na contratação do Memphis Depay e a patrocinadora já se colocou à disposição, tá, para ajudar o Corinthians a trazer um camisa 9, né, que seja midiático, que seja top. De novo, vamos recomeçar essa conversa, lembrando que já teve essa conversa em relação ao Pogba, já teve em relação ao Memphis, mas é a pura verdade, tá? Eu confirmei isso para você, confirmei isso, estou passando para vocês. A patrocinadora Master do Corinthians, caso o Yuri Alberto deixe o Corinthians, quer ajudar o Corinthians a trazer uma estrela aí para vestir a camisa 9 e ela também lucrar com isso. Enfim, ficou muito satisfeita, né, com o investimento que fez no Memphis e quer ajudar o Corinthians em um outro nome midiático para o ataque, tá certo? Então o Corinthians agora passa a mirar, tá? Já começa a trabalhar alguns nomes no mercado que estejam à disposição, só não vai no chat GPT, não vai no Google, como foi com o Memphis, né? Agora o Corinthians pode ir atrás de um midiático para a camisa 9, porque vai contar com a ajuda da patrocinadora, pelo menos tem essa promessa, tá? Você vê, né? A gente faz aqui o nosso trabalho e pode até ser uma jogada, né, política do Augusto, vazar isso, esse tipo de coisa, mas a gente faz o nosso trabalho. Se está rolando a conversa, a gente vai trazer a informação para vocês, independente, né, de se a notícia seja boa, seja ruim, o importante é que seja verdadeira, tá? Então o Corinthians vai em busca de um top 9 aí no mercado, com a ajuda e com o pagamento da patrocinadora Master, claro, né, compondo aí com o Corinthians, né, o investimento, tá certo? Quem você sugere, hein? Deixa o seu nome aqui embaixo, deixa um nome aqui embaixo de quem você acha que poderia substituir o Yuri Alberto com a ajuda da patrocinadora. Deixa o like.